Bom, pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês aquelas aplicações do geoprocessamento, beleza? Bom, então o primeiro passo é instalar as bibliotecas, né? Então, se vocês lembram do primeiro vídeo lá, eu utilizo pip install geopandas. E aqui a gente vai precisar de outras duas bibliotecas, que são aquelas bibliotecas de suporte que eu falei lá no primeiro vídeo, que seria o matplotlib e esta daqui. Pronto, então nós vamos precisar dessas três bibliotecas, correto? Então eu mando rodar e ele vai instalar aqui para mim. Instalou o GeoPandas, instalou o matplotlib e instalou o R-Tree. Bom, então posso fechar aqui e estão instaladas. E agora eu vou importar as minhas bibliotecas. Então, import geopandas. Vou importar o matplotlib. O matplotlib vai servir para eu plotar os meus dados ao final. Pronto, então aqui está a importação. E agora eu vou carregar os meus dados espaciais. Então eu vou ter a minha área 1, como eu mostrei lá no slide. Então para importar, eu utilizei esse comando, o readfile, como eu mostrei no vídeo anterior. E aqui eu passo o caminho. Como eu já mostrei como carregar no Google Drive, eu não vou mostrar novamente. Basta vocês, caso não tenham pego, voltar lá naquele vídeo. Então já está aqui, já colei o meu caminho, né, já importei. A minha área 2, minha variável que vai armazenar minha área 2, então minha biblioteca GeoPandas. Meu método readfile para ler meus arquivos e eu passo o caminho. Pronto, então basta mandar rodar. E agora eu posso visualizar o GeoDataFrame delas. Então aqui o GeoDataFrame da área 1. Então aqui eu só tenho uma coluna além da Geometry, né? Que é a descrição. Então ela descreve aqui a área de estudo 1. E o GeoDataFrame da minha área 2, que vai ser praticamente o mesmo da área 1, né? Então tá aqui o GeoDataFrame das duas áreas que a gente vai utilizar, né? Bom, e para plotar aqui, até agora é só uma revisão, né, do vídeo anterior. Para plotar basta área1.plot. Ele plotou aqui, opa, agora sim, esqueci dos parênteses. Plotou a minha área 1 e aqui, opa, vou plotar a minha área 2. Estou passando bem rápido porque eu fiz no vídeo anterior, então essa parte que é meio que revisão. Então aqui estão a minha área 1 e a minha área 2. Mas e se eu quiser plotar elas na mesma figura, né, no mesmo espaço? É para isso que a gente importou o matplotlib. Ele vai ser essencial para que a gente consiga plotar as duas, né? Para ter aquele resultado de sobreposição que eu mostrei lá no slide. Então, para isso, a gente tem que criar uma figura, que eu utilizei esse comando. Eu crio uma variável, duas variáveis, na verdade, onde eu vou criar um subplot, bom, né? Que irá receber essas duas feições, né?
esses dois dados geoespaciais. Então aqui eu criei a minha figura. E agora, bastante similar ao que a gente fez aqui, eu vou colocar o meu área1.plot, porém eu vou indicar que eu quero que ele seja plotado nessa figura que eu acabei de criar. Então por isso que eu coloco esse AX igual a X, né, para indicar o eixo. Que eu quero que ele plote nessa mesma figura. E eu faço isso com área 2. Plot. Então aqui eles serão plotados na mesma figura, a área 1 como a área 2. Então, quando eu mandar rodar, PLT, subplot. Aqui está, ele plotou as duas áreas, porém elas estão em azul, né? Então não dá para ter aquela noção de sobreposição. Aqui parece que elas são apenas uma. Então aqui a gente começa a utilizar os primeiros parâmetros para estilizar o meu mapa. Então eu vou utilizar o parâmetro Face Color, onde eu vou indicar qual a cor do meu preenchimento. Então a cor padrão, como vocês perceberam, é o azul. Mas agora eu posso dizer que eu quero que ele fique sem nenhuma cor, que ele fique vazio. Então eu coloco o nome. Assim como eu vou fazer por área 2. Né? Fiz por área 1, vou fazer por área 2. Face Color igual none. Então as duas figuras vão estar vazadas, né? As duas áreas. E eu especifico qual será a cor da borda por esse padrão aqui, Edge Color. Então eu vou botar aqui Black, né? Vai ficar preto a minha borda. E para a área 2 também, Edge Color. Então eu configurei aqui para que elas sejam plotadas no mesmo eixo, para que o preenchimento delas seja vazio e para que a cor da borda delas seja preta. Então, deu algum erro. Aqui eu escrevi errado. Edge Color. Pronto. Aí está. Né? Como vocês podem ver, ele plotou, as duas áreas vazadas e com a borda preta. Então, agora eu consigo perceber aqui a minha área em comum, né, entre as duas regiões. E agora a gente consegue ir para as aplicações. Então, a primeira aplicação é a interseção. Então, eu vou criar aqui uma variável interseção, que vai receber essa saída. E aí eu vou chamar minha biblioteca GeoPandas e eu vou chamar o método overlay. Em que esse método, basicamente, é ele que vai abrigar todas essas aplicações, né? Vocês vão ver aqui. Então aqui, dentro desse método, eu vou passar como parâmetro quais serão as áreas, né? Quais serão as feições que vão sofrer essa operação. Então, como eu quero realizar as operações na área 1, que foi a variável que eu armazenei, e na área 2, aqui em cima, ó. Então, eu vou passar como parâmetro justamente essas variáveis. Então, eu vou vir aqui e vou colocar área 1, área 2. E através do parâmetro how, esse aqui, eu vou indicar qual vai ser o tipo de aplicação, né, de geoprocessamento. Então, como eu quero interseção, lembra que é tudo em inglês, então eu passo aqui intersection. Então, o que eu estou dizendo com essa linha? Eu quero que a minha biblioteca GeoPandas, através do método overlay, utilizando a área 1 e a área 2, né, apliquem uma interseção. E aí eu posso vir aqui agora pedir para plotar. Então, lembra, tudo isso foi armazenado nessa variável, interseção. Então, vim aqui, interseção,
ponto plot. E aí aqui eu já passo os parâmetros de estilização, né? Como eu mostrei aqui em cima. O face color e o edge color. Então já coloco aqui face color. Aí eu vou colocar um amarelo para ficar igual ao do slide. E edge color. Preto. Para a cor da borda ser preta. Bom, então é isto. E aí quando eu mando rodar, eu tenho aqui essa região de interseção entre as duas áreas, né? Então, a minha primeira aplicação. E vocês irão ver que basicamente vai ser a mesma linha de comando e só vai mudar o meu parâmetro RAW, onde eu vou passar qual aplicação que eu vou querer, né? Então aqui no União eu vou ter o meu Union igual GeoPandas overlay, os mesmos parâmetros, né? Porque as mesmas áreas que eu vou querer trabalhar, área 1 e área 2, e o meu parâmetro RAW que vai ser diferente, né? Então aqui eu vou passar o Union, beleza? E aí eu posso mandar plotar aqui, union.plot, e eu vou utilizar os mesmos parâmetros de estilização, face color igual yellow, e o meu edge color black. Deu algum erro. De novo, o edge color digitei errado. Tá aí. Ele plotou as minhas duas áreas, porém agora unidas, né? Ele uniu as duas. Então, se eu vir aqui, ó, e pedir para plotar o GeoDataFrame essa variável union aqui, que eu fiz a união, pode ver que agora o meu GeoDataFrame está diferente. Ele tem 3 linhas, né? Então, aqui, voltando. Enquanto a minha área 1 tinha uma linha, a minha área 2 tinha 2 linhas, aqui ele uniu as duas e eu tenho esse resultado no meu GeoDataFrame agora, né? O resultado da minha união, certo? Agora, se eu quiser tirar aqui, apenas a nível de curiosidade, se eu quiser tirar essa minha borda, basta eu botar um PLT da minha biblioteca Matplotlib e indicar que eu quero que os meus eixos não apareçam. Então agora ele plota sem aquela borda, né? Só a nível de curiosidade para vocês. Bom, outra aplicação é a diferença simétrica, em que basicamente vai ser a mesma coisa da união e da interseção, beleza? Então eu vou vir aqui e vou botar diff simétrica, minha variável, igual. Vou indicar minha biblioteca, GeoPandas, o overlay, que vai ser o método, área 1, área 2. E no meu parâmetro RAW vai ser a diferença, né? Que agora eu vou passar que eu quero a diferença simétrica. Então, eu passo aqui o meu symmetric difference. Então, eu vou criar a diferença simétrica entre a área 1 e a minha área 2. Certo? E aí eu vou mandar plotar aqui, né? Então, diff simétrica ponto plot. Aí aqui os meus mesmos parâmetros de estilização, face color, yellow e a minha borda
Opa. Preta. Aí, como eu falei para vocês aqui, eu posso não trabalhar com os meus eixos, né? Então, plt.x off. Então, a saída dele é justamente essa característica aqui. Ele vai excluir a diferença simétrica entre as duas áreas. Então, eu tinha essa área aqui que era comum e ele excluiu ela. Beleza? Outra aplicação. Vocês podem ir pausando e tentando fazer, tá? Todas essas aplicações. E ver se fica igual aqui, se bate o resultado de saída. Outra seria a diferença. E como eu falei lá no vídeo, essa diferença ela vai depender do referencial. Então, eu vou criar aqui uma variável diferença 1, só para mostrar para vocês. E aí é o mesmo esquema. GPD, né? Minha biblioteca GeoPandas, overlay. Aqui que vai ser a diferença. Então, primeiro eu vou passar área 1, área 2, how difference. E aí, vou plotar ela. Difference.plot face color yellow e o meu parâmetro de borda, né, a cor da borda, que é o edge color. Opa. Aqui é diferença 1. Aqui faltou um N. Opa. Aqui o N. Pronto. Então, ele excluiu a parte que era comum a outra feição, né? Ele utilizou como referência a área 1, que é essa área aqui de cima. Beleza? Agora, se eu quiser fazer em relação à área 2, que é essa área aqui de baixo, a diferença, eu vou utilizar essa mesma célula. Vai ser, eu vou criar uma variável diferença 2, gpd overlay. E aqui eu vou inverter, em vez de passar área 1 e área 2, eu vou passar área 2, que vai ser o meu referencial, e depois a área 1. Então, área 1. E aí o raw difference. E aqui eu vou mandar plotar, então vou mudar para o 2. Então, a gente vai ver a diferença. Ele vai mandar plotar essa área amarela aqui de baixo. Aqui está o resultado de saída. Ele plotou essa área aqui de baixo, né? Que é justamente, ele excluiu a região que fazia interseção com a outra área. Certo? E por último, a gente tem a nossa aplicação de processamento, que é o centroide, em que essa vai ser a única que não vai utilizar o overlay, né? O método overlay. Então, vou criar aqui a minha variável centroide, que vai receber, e aqui é mais simples. Eu vou escolher a minha variável que armazena a feição, então eu vou escolher a minha variável área 1, ponto, passo o parâmetro centroide. E aqui ele já vai conseguir extrair o ponto central da minha área 1, certo? Então, se eu vim aqui e mandar plotar centroid.plot, faltou um E. Aqui, ele plotou um ponto, que é justamente o ponto central da minha área 1. Mas se eu quiser plotar a área 1 e o ponto central, como são duas feições em uma mesma imagem, eu tenho que utilizar esse mesmo método que eu fiz aqui. Ó.
esse mesmo comando. Cadê? Aqui, ó. Criar uma figura e depois indicar, né? Que eu quero que seja plotado na figura que eu criei. Então, vamos lá. Aqui eu vou criar a minha variável fig. Eu sempre uso essa característica, tá? Uma variável fig e outra variável x. Igual plt.subplot. Aqui eu vou passar que eu quero que ele plote nessa minha figura que foi criada. E aqui eu vou passar o area1.plot e indicar a mesma figura para ele. Então ele vai plotar uma sobre a outra, né? A mesma figura, para que a gente consiga visualizar o ponto central. Porém, se eu plotar aqui, olha o que vai acontecer. Eu não consigo ver. Por quê? Porque eu não passei nenhum parâmetro de estilização. Então ele utilizou aqui o preenchimento, o padrão dele, né, que é o azul. E o ponto também ficou em azul. Então, os dois em azul eu não consigo diferenciar. Então eu posso vir aqui no meu face color, que é o meu parâmetro de preenchimento, indicar que eu quero ele vazio e que a borda seja preta. E agora, quando eu mandar plotar, aqui está o meu ponto, né? E aí eu posso excluir esses eixos aí ao redor. plt.x off. E aí está a minha área 1 com o seu ponto central, né? Com o meu centroide. Bom, então essas são algumas das aplicações do geoprocessamento, né? Aqui no Python, utilizando a biblioteca GeoPandas. Se eu passei um pouco rápido, pausem o vídeo, tentem fazer acompanhar, beleza? E é isto. Até o próximo vídeo.